Bárbara, 2022 foi um ano em que Deus te esticou, Deus te levou a viver coisas surpreendentes e, por intermédio da palavra que você tem ouvido, decisões foram tomadas e circunstâncias foram mudadas, não é verdade? É verdade. Na verdade, o Senhor começou me esticando um pouco antes de 2022, já em meados de setembro de 2021. O Senhor deu uma palavra e depois confirmou com aquela palavra de pegue a cobra pelo rabo. Então, assim, era algo que sem a direção do Senhor a gente não deveria fazer, mas que com a direção do Senhor eu deveria fazer. E eu lembro bem que a bispa falou: vá e você vai ver os resultados, né, dessa palavra. E assim, eu fui imaginando algo, mas aquele ali foi um momento que o Senhor separou para me tratar. Então, o Senhor expôs ali todos os problemas que eu escondi ao longo dos anos, que foi uma compulsão por gastar, né? Por comprar e às vezes até sem ter mesmo comprando. E foi muito ruim. Por quê? O Senhor deixou a questão ficar de tal forma que não tinha como resolver. E aí o tempo foi passando. E foram 4 meses assim bem dolorosos, que eu vivi coisas assim, experiências bem difíceis, mas também me aproximei do Senhor de uma maneira que eu não havia aproximado. E aí 2022 já começou com a catarse. Passei pela catarse e até então achei que estava tudo certo, mas ficou ali algo que antes de finalizar o ano, o Senhor trouxe à tona e, né, conversando aqui com a senhora, a gente entendeu que era a finalização da catarse. Então foi um ano bem desafiador, mas ao mesmo tempo o Senhor me guardando, me cuidando e me livrando. Bárbara, a catarse foi extremamente importante porque a senhora se descobriu e, depois de se descobrir, escamas caíram dos seus olhos, porque você estava vivendo uma fé religiosa. A partir do momento que essas escamas caíram, você começou a ver o sobrenatural, não foi? Foi, correto. É que, na verdade, eu recebi uma palavra naqueles clamores do romper, né? E aí o Senhor me falou, né, intimamente, que Ele ia me mostrar quem eu era. E ali eu fiquei muito feliz, porque eu falei, nossa, deve que eu sou uma pessoa muito legal, eu quero conhecer essa Bárbara, né? E o tempo passou, assim, não demorou muito. Eu vivi uma situação onde eu tive um sonho, mas que foi uma visão. E assim que eu tive essa visão, aconteceram algumas situações e onde eu precisei conversar com o Bispo Pedroso, porque ele acompanha minha mãe. Minha mãe não mora aqui, ela mora em Pamplona, na Espanha. E ela passou mal e também teve ali algumas questões e eu precisei conversar com ele. E ali a gente conversando sobre ela, o bispo Pedroso virou e falou: Bárbara, e como que você está? E ali eu contei para ele como que eu estava e tal. E ele pontuou cada item que eu havia falado pelo áudio e falou para mim que quando eu estivesse tranquila, que era para eu ligar para ele, que a gente iria conversar. E nessa conversa que eu tive, ele me pontuou pontos ali e falou assim: agora você vai pensar e a gente retoma essa conversa. E ali é como se ele tivesse clareado assim todas as situações para mim e eu entendi quem eu era. Então, basicamente, quando a gente foi conversar novamente, eu falei: Bispo Pedroso, então, eu sou amargurada, porque eu já dei outros testemunhos e eu não convivi com meu pai, né? Então, meu pai me abandonou, o meu pai me rejeitou, né? E eu não consegui superar isso. E eu levei isso para todo mundo. Então, qualquer situaçãozinha que eu vivia, eu falei, não, mas já está me rejeitando, né? E aí, o que, que acontece? Nessa conversa com o bispo, eu entendi que eu não estava rompendo. Por quê? Porque eu estava guardando os meus sentimentos. Mas eu não entendia antes que isso era um problema. Porque eu vivi isso, né? E aí a gente conversou bastante, pontuamos vários outros pontos, então, porque o amargurado também é orgulhoso. Então, eu
era muito orgulhosa. Então, até a gente assim brincou de uma situação que o bispo perguntou para mim: Bárbara, quando você vai na igreja, você come lá na cantina? Com os obreiros e tudo, porque a gente já tinha combinado de você comer lá, e eu, não. E ele, por quê? Eu falei, eu acho que eu tenho vergonha e tal. Ele, não, é porque você não quer mostrar que você precisa. E aí a gente falou assim, e aí, Bárbara, o que você vai fazer da próxima vez que você vai na igreja? Eu vou comer lá na cantina. Então, parece coisas pequenininhas, mas eu tive várias atitudes pequenininhas que me levaram a romper. Então, foi comer na cantina, falar que eu era orgulhosa, pontuar ali vários pontos, amargurada, e entender que eu realmente fui rejeitada e abandonada, mas que agora eu tenho um Pai eterno, e que Ele me escolheu, Ele me abraçou e Ele me ama. Então, a gente ainda estava até vivendo ainda vários jejuns nesse momento, nesse período que eu estava passando por isso. E o que acontece? Eu entreguei para o Senhor, falei, Senhor, eu fui rejeitada, fui abandonada, e eu tenho carregado isso e está muito pesado. E eu não quero mais. Eu entrego para o Senhor hoje e a partir daqui eu não vou carregar isso mais. E me ajuda no que eu vou precisar. E essa oração simples foi mais um divisor de águas. E aí, o que acontece? Eu fui rompendo assim várias coisas, e foi tudo junto. Foi essa situação, teve um jejum, porque isso estava tudo misturado, porque acaba que, às vezes, quando o Senhor vem também, vai assim, tudo junto, né? Mas na Santa Ceia de outubro, era a questão das eleições. E aí, o que acontece? Eu vinha para a Santa Ceia e eu fiquei um pouco insegura, Senhor, vou deixar de votar para ir na Santa Ceia? E o Senhor colocou bem forte, primeiro para mim, depois o restante. Senhor, mas ele primeiro para mim. E eu vim, e era aquele jejum que ficava a noite toda. E eu já estava cansada da viagem e também, né, do deslocamento e tal. E aí eu vim decidida, assim, na verdade eu já vim pedindo ao Senhor uma resposta. Por quê? Nesse momento eu estava sendo totalmente pressionada a sair do lugar que o Senhor tinha me colocado. Então, como minha mãe não mora aqui, ela tinha comentado, Bárbara, mas por que você não vem para aqui? Vem para cá. A gente está com saudade e as coisas não estão dando muito certo, né? Mas, assim, aquele carinho de mãe para querer ajudar, né? Mas também estava sendo pressionada de outro lado, falando, vai, porque aqui não tem nada para você. E eu falei, Senhor, eu não vou voltar para Belo Horizonte sem minha resposta. Eu preciso de uma resposta, eu estou sem saída. E aí o Senhor fez tudo. A primeira coisa que ele fez foi responder que não era para eu ir embora para lugar nenhum. E aí eu fiquei quietinha, fui embora um pouco abalada, mas já entendi, é o meu lugar, né? E aí, nessa mesma semana, apareceu uma pessoa que eu gostei muito na vida e eu precisei dizer não. Por quê? Porque quando a gente conhece a verdade, a gente sabe dizer o que é mentira. E eu falei, isso é mentira, isso não é para mim, eu não quero isso, eu quero a presença do Senhor, né? Então eu disse não. E aí, depois desse, né, a gente pode dizer, foi um momento definidor, né? Eu fui levada ali a vários testes juntos para ver o que ia sair. E aí eu passei por isso, e aí o Senhor abriu uma porta, e eu fui feliz, bem feliz. Só que era um presente com um embrulho bem amassado. E eu peguei, falei, Senhor, me ajuda. E aí, o que acontece? Só que estava muito difícil. Eu falei, Senhor, mas qual que é o motivo disso? E aí veio uma palavra para me acalentar, né? Mastiga as ervas amargas, que a Páscoa está chegando. E aí, no meio desse processo, eu recebi uma outra proposta, bem melhor, e eu disse não. Eu falei, não, eu dei a minha palavra nessa empresa e eu não posso. Eu quero muito estar aí, mas o meu contrato é até tal dia. Se essa vaga ainda estiver disponível, ok. Senão, eu não vou deixar ninguém na mão. E ninguém entendeu, não, mas eu precisava entender porque, com certeza, foi um teste para mim. E aí, passei.
E aí o ano estava virando, eu falei, Senhor, Senhor, estou aqui nas ervas amargas, viu? Não esqueceu de mim, não, não virou o ano. E aí eu recebi de novo a outra proposta e já estou nesse novo emprego. É um desafio bem grande. E, né, o Senhor tem me, assim, Ele tem feito coisas assim que às vezes eu paro, assim, fico rindo um pouquinho, eu falo assim, Senhor, o que é isso? Então, depois que eu tive um tempinho e parei e vi, eu falei assim, olha para você ver, eu vivi um momento definidor e a minha resposta ali que me levou para cá, que me trouxe até aqui, né? Bárbara, você chegou no Ministério Mudança de Vida numa condição boa. Nós estávamos até comentando e de que você vinha, né, aos cultos de avião. Mas o Senhor, ele te testou assim para que você passasse por todos os processos e hoje estar no lugar onde você tem desejado, não é verdade? É verdade. Eu vim, na verdade, comecei assim, vindo de avião, e o Senhor me direcionando, compre a passagem, Ele às vezes melhorava sempre alguma coisa para mim. Eu vinha de avião, pegava o Uber quietinho, chegava aqui na porta, só descia. O tempo foi passando e não dava mais para vir de avião. Aí eu comecei a vir de um ônibus melhor. Aí cheguei num ponto que eu estava vindo de um ônibus, muito bom também, por sinal, mas ele era R$19,90. E eu, assim, comentei com pessoas próximas, e essas pessoas meio que riram, assim, mas você está indo para a igreja de carro de boi? E eu fiquei assim, gente, eu só quero estar lá na presença do Senhor, né? E chegou um outro tempo que eu não tinha R$19,90 para eu vir. E o Senhor usou, por exemplo, a Glaucinete para me abençoar com R$19,90 para ir, depois R$19,90 para voltar. E ela falou, eu lembro que ela falou, continua. Então, eu precisei aprender a andar de metrô, fui para a baldeação errada, voltei, andei muito. Eu não gosto muito de andar a pé, mas o Senhor tem me testado. E às vezes eu falo, não, Senhor, hoje eu posso ir de Uber? Ele vai de ônibus, vai de metrô. E eu falo, Senhor, mas o que eu tenho para aprender de andar de metrô? E é isso. E assim, eu sou muito grata, porque eu posso vir. Mas só voltando, porque o Senhor, ele te deu esse emprego que você está hoje, né? Você honrou aquele onde estava, passou pelo processo. E no que você está hoje, você falou, Senhor, eu quero servir. Então, hoje você está servindo com alegria nesse novo emprego. Exatamente. Porque o que acontece? Às vezes a gente é muito bom na teoria, né? E a gente fala, Senhor, eu quero servir, me coloca nos teus planos, eu quero saber o meu propósito. A gente fala muito bem. Mas o Senhor me colocou numa posição agora de servir mesmo o outro. E assim, às vezes você tem que servir em algumas coisas que você precisa deixar para lado, né? Humildade, você tem que deixar o orgulho de lado e ser mais humilde. Então eu estou nessa posição onde eu tive que deixar todas as cascas para trás e simplesmente me focar. Eu estou servindo o Senhor. Eu estou servindo pessoas, mas eu estou servindo ao Senhor. E eu sei que Ele vai se agradar de mim. E aí, dia após dia, eu tenho vencido os desafios. Descobrir verdadeiramente quem você fez a diferença. Exatamente. Eu acredito que eu ainda estou vivendo esse processo, porque uma das coisas que eu conversei com o Bispo Pedroso e que eu entendi é que eu não tinha identidade, né? E eu falo, Senhor Jesus, que dia que eu vou tirar meu RH? Eu preciso. Então, eu ainda estou no processo, estou me descobrindo, mas muita coisa já mudou de outubro, da Santa Ceia de outubro até aqui. Não tem muito tempo, mas foi um momento definidor que eu dei a resposta certa e o Senhor já simplesmente liberou todas as coisas. Que o Ministério Mudança de Vida representa até o exato momento para você. Pois é, eu já tinha falado uma vez que ele representava a ponte entre eu e Jesus, né? Mas eu acho que hoje representa a minha família, porque no momento que eu mais precisei de, né, conhecer Jesus, que é a coisa mais importante para a minha vida, foi a família do Ministério Mudança de Vida que me direcionou. Então não deixa de ser uma ponte, mas é uma família também, principalmente. Deus abençoe a sua vida. Amém.